A paz e a graça, meus amados, boa noite a todos. E ao mesmo tempo, bom dia e boa tarde, que eu não sei que hora esse vídeo alguém vai reproduzir. Se reproduzir de manhã, tá certo. Se reproduzir à tarde, tá certo. Se reproduzir à noite, tá certo. De qualquer forma, está certo. Amém. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus de todos os dias, de todas as noites, estar nesse mesmo lugarzinho aqui de sempre, né? E agradecer as pessoas que estão me acompanhando, que eu estou vendo que já tem bastante, né, para vista que eu venho começando, né, e graças a Deus estou vendo que já tem muito me seguindo, isso é muito bom, principalmente para mim, que eu achava que não ia, né, já chegar ao número de pessoas que já tenho comigo. Ô, glória, que Deus abençoe todos vocês, meus amados, e seja fortalecido, que vocês todos dê início ao ano de 2024 com muitas boas coisas que estão para acontecer na vida de cada um de vocês, amém? E Deus tem muitos projetos importantes para esse 2024, para cada um de vocês que estão aí do outro lado me acompanhando. Espero em Deus que tem muitas vitórias preparadas para este ano de 2024, para todos aqueles que estão me acompanhando e estão se inscrevendo aqui neste canal, amém? Eu estou com a mensagem de capítulo de número 27, começando pelo versículo 12 ao versículo de número 20. Aqui o título desse texto, ele fala que Deus anuncia a morte de Moisés. A gente sabe, quando fala em Moisés, nós que estudamos a Bíblia, sabemos que Moisés foi um homem fantástico, fez uma obra perfeita, teve uma missão corretíssima, mas Moisés já bem próximo de conquistar a terra prometida junto com os filhos de Israel, Moisés vai e desobedece a Deus e não fez o mandado que Deus mandou ele fazer, né? Já pensou se isso não vem acontecendo também no meio da gente, né? Então, Moisés que fez uma obra perfeita, aconteceu isso, e a gente? Será que nós vem fazendo uma obra perfeita como Moisés? Então vamos ler aqui versículo 12 em diante. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte Abrim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Versículo 13: e havendo-a visto, então serás recolhido aos teus povos, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Versículo 14: porquanto rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de mim santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meriba, de Gade, no deserto de Zim. Versículo 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo, versículo 16, ó Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Versículo 17, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Imagine Moisés falando isso. E você lendo essa passagem, você dá vontade de chorar. Porque Moisés foi tão fez uma obra tão bonita, tão perfeita, que a gente vai lendo tudo. Moisés exaltava o povo a obedecer, portanto que o povo obedecia a Moisés grandemente, né? Moisés, se brincar, o povo se brincasse, dele obedecia mais Moisés do que próprio a Deus. Sabe por quê? Porque o povo sabia que Moisés se conectava com Deus. Vamos para o versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Aleluia. Versículo 19 do capítulo 27 do livro de Número, versículo 19. E apresenta-o perante Eleazar,
o sacerdote e perante toda a congregação e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. Aleluia, Deus. Versículo 20, encerrando esta mensagem. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Deus fala para Moisés que ele colocasse a mão dele sobre, né? Põe sobre ele, né, a tua glória. Deus fala para Moisés que Moisés ponha sobre Josué a glória dele para que o povo passe a obedecer Josué como vinha obedecendo a Moisés. Olha que privilégio Moisés teve. Amém. Josué é designado sucessor de Moisés. Aqui a palavra fala a respeito disso. Meus amados, versículo 16, Moisés fala para o Senhor. No versículo 17, Moisés fala para o Senhor, dizendo o seguinte: que saia diante deles e que entre diante deles e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Moisés, que palavra Moisés falou para Deus, hein? No versículo 17. No versículo 16, o Senhor Deus dos Espíritos, Moisés falando, de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Porque Moisés já não era mais, né, o chefe de Israel. Você lê o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 34, você vê o fim da história de Moisés. Você, quando lê os últimos versículos, que fica na última página, você vai lendo, você começa a chorar a respeito do enterro de Moisés, a respeito do que tudo o que ele fez e o que Deus disse também para todos que estavam ali presentes. Que homem, quando é Moisés, na congregação outra vez não fosse como ele, o que entrasse. Aleluia, que Deus abençoe, meus amados. Mensagem bonita. E, né, a gente fica um pouco meio, né, com vontade de chorar. Principalmente quando Moisés começa a falar para Deus. No versículo 15, né? Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus dos Espíritos, de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Aleluia, igreja.